Olá, hoje temos uma análise diferente do habitual para nós, porque vamos juntar dois produtos de uma marca ao mesmo tempo. Estamos a falar da Deepcool. Eles, neste caso, enviaram-nos dois produtos que fazem parte de um package que eles acham adequado agora para os computadores atuais, e também são dois dos produtos que eles gostariam de ver entrar no mercado cá em Portugal. Portanto, vamos falar convosco da CL500, que é uma caixa que já está aqui atrás. É uma caixa média, está dentro da linha Gamerstorm deles. Também é uma caixa que promove a refrigeração como um dos componentes importantes, não só a parte visual. Tem algumas características bastante interessantes e bastante específicas, que depois mais à frente vão ficar a conhecer, e dessa forma perceberem se é ou não um tipo de caixa para o vosso computador atual ou o próximo computador. Já da parte de refrigeração, vamos também testar um dissipador I/O deles, da linha Castle. É um dos últimos dissipadores que eles lançaram. Tem um radiador de 280 mm, ou seja, duas ventoinhas de 140, e também tem ARGB na zona do bloco, do conjunto de bloco, reservatório, bomba, como quiser chamar esse conjunto. Portanto, vamos instalar isto tudo em conjunto. Ele já está aqui atrás. Eu vou-vos agora passar primeiro a apresentar cada um destes produtos, depois vamos apresentar qual é que é o hardware e a seguir vamos fazer a montagem, partilhar convosco os pontos que gostamos mais e menos de cada um dos produtos, alguns detalhes visuais para vocês também ficarem a conhecer, e depois da parte do dissipador, quais é que foram os resultados obtidos. Da parte da caixa existe sempre aquela parte das temperaturas da gráfica, as temperaturas do disco, que também vamos partilhar, mas que depende um pouquinho mais do resto das peças que vocês utilizem. Aqui, quando nos focamos no dissipador, vamos instalá-lo na frente, damos-lhe ar fresco, mais fresco disponível, e assim conseguimos testar e ver qual é que é a sua capacidade de arrefecimento. Vou depois deixar aqui em baixo a zona de capítulos ou timestamps para vocês conseguirem navegar mais para a frente ou mais para trás no vídeo e irem para aquela zona que têm mais curiosidade. Espero que gostem deste formato de vídeo, que também é novo para nós. Vamos agora apresentar os dois produtos e não se esqueçam depois, no final, podem visitar a análise no nosso website. A CL500 é uma caixa média ATX desenhada para um alto fluxo de ar e fácil de utilizar. Tem um visual bastante diferente, com grelhas compridas e tons preto e cinza. A utilização de mesh é um dos pontos que lhe permite o foco na refrigeração. As suas duas laterais são magnéticas e fáceis de remover, e o painel do topo pode ser removido apenas premindo um botão. Possui também várias ajudas para a parte da montagem, como um suporte para a placa gráfica, um hub de ventoinhas PWM, cintas de velcro, borrachas ou gormets nas zonas de passagem de cabos e espaçamentos adequados. Em termos de conectividade, vem com portas USB 3.0 e USB 3.1 Gen 2 tipo C, com a cor da linha Gamerstorm. Conhecendo painel a painel, a frente tem longas peças em cinzento inclinadas para um visual agressivo. Ao centro, várias tiras completas em preto e onde conseguem instalar até 3 ventoinhas 120 ou um radiador equivalente. A frente não é muito fácil de remover, mas é muito interessante. Os vários componentes podem ser separados, se tiverem interesse, por exemplo, em fazer modding à caixa. Foi também muito bom ver que os cortes na chapa da frente estão pensados para permitir um fluxo sem grandes restrições. As linhas continuam para o topo, num visual sem interrupção. Já no topo, a primeira zona é o hub, onde tem LED de atividade do disco, botão de power, 2 USB 3.0, um jack 3,5 mm com microfone e áudio em conjunto, botão de reset e USB 3.1 tipo C. Se clicarem no botão mais perto da traseira, podem remover a grelha. Esta vem com mesh já aplicada e não removível. A grelha é presa com pequenos batentes tipo mola e os cortes para as ventoinhas seguem um formato mais arredondado. Conseguem instalar duas ventoinhas de 120 ou um radiador equivalente. Passando para a traseira, o corte para o yaw shield é feito à face. A ventoinha da traseira pode ser de 120 mm, vindo já pré-instalada, e o ajuste permite 5 posições. A zona dos PCIs vem com uma cobertura, removível com apenas um parafuso. São 7 slots, com rede fina. A fonte de alimentação pode ser instalada em 2 posições. Uma dica: conseguem perceber isto pelo formato simétrico dos cortes. Os pés são inclinados e deixam um bom espaço para a fonte de alimentação respirar. Estes pés são barras longas com 2 pontos de contacto cada. Para ajustar a caixa dos discos, existem posições já definidas, com a utilização de 4 parafusos.
O filtro da fonte de alimentação não é dos mais fáceis de remover, mas é lavável e simples. Caixa de volta a uma posição normal, podem perceber melhor como funciona o visual dos componentes em cinzento. A lateral direita abre com um simples toque na patilha da traseira e puxando para cima. Lá dentro vou encontrar espaço para 2 discos 2,5 polegadas. A pequena dock fica cá em cima. Um rasgo completo para o ajuste do suporte da GPU. Se o vosso dissipador necessitar, existe um bom rasgo para aceder à traseira da placa-mãe. Várias zonas de passagem dos cabos, muito bem localizadas. Vários apoios para a gestão dos cabos com zips. Os grommets são 3, em preto. Os cabos são também todos pretos e já vêm previamente organizados. No fundo, encontrou espaço para 2 discos 3,5 polegadas e a embalagem de acessórios. Estes acessórios são o manual, vários zips, os parafusos e os locas para a lateral de vidro temperado. A lateral de vidro temperado tem uma pega, também com suporte magnético. Basta puxar, levantar e já consegue aceder ao interior. A fonte fica em baixo, protegida pelo midplate, onde existem vários cortes para passar cabos para a placa gráfica e espaço para o radiador e ventoinhas. Existem vários furos para passar os cabos das ventoinhas da frente. Já a ventoinha da traseira pode utilizar Molex ou 3 pinos. Nesta perspectiva conseguem também perceber melhor como é que funciona a cobertura dos PCIs. E isto resume assim a CL500. Já tiveram a oportunidade de conhecer o dissipador Castle 280X no nosso unboxing dele. Encontrou agora o link no topo do vídeo. É um modelo muito interessante, com uma bomba cinzento, efeito de espelho e RGB. Todo o visual restante é em preto, com um look simples e cuidado. As ventoinhas são grandes, com cabo de 4 pinos e desenhadas para utilização com radiadores. Todo o nosso staff ficou muito curioso com os resultados desta opção da marca. O sistema inicial de testes é composto por uma placa-mãe SS X79 com um Xeon E5 2620, 32 GB de RAM DDR3 da XL-RAM, uma placa gráfica GTX 560 AMP da Zotac, um SSD Team Group L5 de 240 GB, um disco rígido Samsung de 1 TB e a fonte é uma NZXT C750, um modelo modular. Eu gosto de começar pelas coisas mais simples, enquanto fico a conhecer a caixa. Instalei por isso primeiro o disco de 3,5 polegadas na zona da slot de cima e o SSD de 2,5 polegadas na slot de baixo. A CL500 obriga a que utilizei uma chave para quase todas as tarefas. Avançando para a placa-mãe, comecei por remover a cobertura dos PCIs e as 2 slots onde ia instalar a placa gráfica. Instalei o IO Shield e, colocando a placa, os seus 9 parafusos necessários. Estava num dia mesmo desastrado e fugiram-me várias vezes os parafusos durante a montagem. No fim, entra a placa gráfica e de novo a cobertura. Voltando a erguer a caixa, já se começa a perceber o visual mais guio da caixa e o look do sistema. Os grommets ficam no limite das placas ATX e os cortes perto do topo estão no sítio ideal. Passar os cabos SATA parecia uma tarefa fácil ao início, mas a proximidade dos grommets não é o que eu mais aprecio. Para os restantes cabos do painel do topo, os cortes são largos e permitem movimentar tudo facilmente. Esta placa-mãe não tem USB 3.1 Gen 2, por isso não utilizei esse cabo. As tiras de velcro são sempre uma boa ajuda na organização dos cabos, mas pessoalmente colocaria essa linha guia mais afastada da passagem dos cabos. E esse espaço existe. Infelizmente, para colocar a fonte tive de remover a caixa dos discos 3,5 polegadas. Deitei a caixa, puxei mais para a frente e a fonte já entrou. Se na zona de baixo os rasgos fossem mais compridos, seria ainda mais fácil organizar o sistema. Com a fonte presente, hora de passar os cabos. Mesmo com cabos largos, como a C750 tem, foi simples instalar tudo. No fim, acabei por instalar umas extensões verdes no sistema, porque os cabos eram muito feios. O Castle 280X é o próximo passo. Primeiro de tudo, instalar a retenção correta na bomba, no nosso caso, Intel 2011. Estou sempre com o manual por perto, para qualquer dúvida que tenha, resolver logo. 4 parafusos e já está. Este socket é peculiar por não ter backplate extra e serem instalados os 4 parafusos diretamente no sistema que já vem de fábrica. Mas até agora tudo básico. No momento de escolher a orientação dos tubos é que me ia perdendo. Queria experimentar o radiador na frontal, com os tubos para baixo, mas não estava fácil. Lá consegui e depois foi só apertar os 4 parafusos com a técnica em X. É estranho o sistema não ter molas, confesso.
Mas não senti demasiada pressão no IHS, por isso avancei com a chave sem medo. Para o radiador, devem estudar que parafusos utilizar. Há opções mais curtas ou mais longas que devem escolher corretamente para não danificar o radiador. Optei por colocar o radiador por dentro e as ventoinhas por fora, o máximo perto do topo. Com os parafusos incluídos é muito fácil instalar o mesmo e o aspecto fica incrível. Último passo, ligar a alimentação da bomba / bloco. As duas ventoinhas da frente podem ser controladas ao mesmo tempo com a ajuda do cabo divisor incluído. O RGB, caso a placa não tenha a porta adequada, podem ajustar com um controlador de 3 botões e uma alimentação SATA. Fechada a refrigeração, damos uns toques finais nos cabos e ficamos prontos a ligar a máquina. Se forem uma miséria a arrumar os cabos, não vou conseguir fechar a lateral, porque esta é totalmente magnética, não há cá parafusos. Por isso toca deixar tudo no sítio e já poderão ter a sorte da lateral fechar. Como trabalhei com a frente removida, tive de voltar a encaixá-la. Vamos clicar no Power e temos sistema. Se não mexer em nada, o RGB vai ligar no modo festa. Mas com a ajuda do controlador, vou-vos mostrar com uma agradável música os vários modos. Se não vos interessar, utilizem a função de capítulo que tem neste vídeo para avançarem para o próximo tópico. Vamos ver como é que funciona o RGB. Remover a tampa e rodar o logo é uma tarefa simples, mas que a marca teve em conta. A máquina fica assim, pronta para testes. Mas agora vamos falar de resultados. Começando pelo ruído, fiquei muito impressionado com o silêncio que as duas ventoinhas TF-140S permitem, sendo a ventoinha da traseira mais ruidosa que elas juntas, mas mesmo assim, quase nada. Já a bomba, mesmo nos minutos após a montagem e ainda a remover bolhas do sistema, foi incrível. Vamos agora confirmar o ruído do sistema.
Relativamente a temperaturas, vou confessar, o Xeon não estava a ser desafio para o Castle 280X, por isso tivemos de chamar a grande arma. Entra assim um Ryzen 9 3900X com overclock e manual para os 4200 MHz e um V-Core de 1.22 V. O desempenho é muito bom. O largo radiador de 280 mm faz maravilhas pelo sistema e a frontal da CL500 ajuda imenso a servir ar fresco às ventoinhas. Já para a caixa, o disco rígido, mesmo não recebendo ar fresco diretamente, não subiu dos 40 graus mesmo numa longa sessão noturna de benchmark que lhe fizemos só para o estressar. A placa gráfica viveu maravilhas e se tivéssemos ventoinhas no topo seria um airflow monstruoso. Resumindo a nossa experiência com a CL500, em termos de prós, vou encontrar um visual simples e compacto, um super bom desempenho na refrigeração, tem um bom hub no topo e é apto para PC builders iniciantes. Como contras, não é uma montagem sem ferramentas do início ao fim, fazendo assim com que possa ser melhorada a experiência de PC build. Existe uma limitação que não era necessária no topo para ventoinhas 120 mm, as laterais magnéticas, por não terem parafusos, podem chatear alguns utilizadores. Em conclusão, a Deepcool CL500 é uma aposta com design atual, boas conexões e boa capacidade de refrigeração. Não é uma caixa livre de ferramentas, mas oferece uma ótima experiência de utilização. Recebe assim o nosso prémio de ouro e recomendado. Passando ao dissipador, o Castle 280EX. Como prós vão encontrar um bom desempenho, tem uma compatibilidade alargada para vários sockets, bem superior a outros dissipadores do mercado, é um sistema silencioso, quer na bomba, quer nas ventoinhas, e o hub de controle do RGB garante que não precisam de comprar um acessório extra para controlarem tudo. O único contra que encontro é o detalhe visual, em que a etiqueta na tampa podia ser substituída por uma mini gravação. O verdicto final, o Deepcool Castle 280X é um dos sistemas tudo em um com o melhor desempenho do mercado, chegando a ser suficiente para processadores com o socket TR4. Tem boa construção, uma garantia de 3 anos e é um dos dissipadores mais compatíveis desta nova geração. Uma melhoria no sistema de aperto e ficaria perfeito. Recebe assim o nosso prémio Platina, que é o nosso prémio mais alto, e recomendado. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer estes dois produtos da Deepcool. Encontram na descrição os links para a nossa análise no website de cada um deles, onde também encontram galerias e onde podem adquirir estes produtos. Subscrevam as nossas redes sociais, partilhem connosco se gostaram deste vídeo, contamos com o vosso suporte e até já.